tira a vida de alguém, enfim, ataca o outro. Talvez, claro, existem loucuras, existem coisas químicas, existe um monte de coisa, mas talvez seja o quê? Uma sombra, talvez seja um processo de sombra, algo não trabalhado. Então, quantas coisas poderiam ser resolvidas também, né? Se reconhecessem a sua sombra. Entende? Então, sim, a bruxaria sempre, e sempre vai ser, na verdade, das sombras. E das sombras não no sentido negativo, né? Como eu já falei. E a sombra, na Vani, é um exemplo bem clássico, né, Wagner, que a gente dá da mão, que eu já falei nisso também, gente, acho que eu estou me repetindo das palestras, acho que, olha, o pessoal do evento, próximo ano, pode gravar e deixar só passar, viu? Pode deixar passar, que eu vou repetir as mesmas coisas. Então lá, a sua mão, cadê a Luciana? Luciana, um exemplo da mão. Luciana aqui. Peguei ela como exemplo da outra vez, vou pegar de novo, tá, Luciana? Nessa aqui, ó, vamos lá. Aqui é a palma da mão, a mão toda, Luciana. Nessa vida aqui, ela é Luciana, tá? Esse dedo aqui é Luciana. Sim, a Vânia acredita em reencarnação, tá? Em outras vidas. Então aqui é a Luciana. Esse dedo aqui, ela foi uma sacerdotisa egípcia, né? Nesse aqui, ela foi uma camponesa lá na Inglaterra. Né? Nesse aqui, ela participou, era da tribo Maia, né? E nessa daqui foi uma japonesa. Né? Vamos lá. Então, se cada dedo da mão é uma vida e elas não têm consciência de si, né? Existem técnicas de lembrar de vidas passadas e tal, né? Tem essa, mas você pode ter flashes, né? Aquela coisa que você percebe, nossa, eu já vivenciei isso, ou eu sinto atraído mesmo, não é uma coisa só de gostar, né? Eu se sentir atraído mesmo por tal cultura, tal povo, tal fé, né? Isso pode sim estar conectado, ligado a essa situação, né? Não é só de gostar, eu gosto do povo egípcio, não, é algo que fala mais, né? Então, se cada dedo é uma vida, né? E não tem essa consciência total de si, a palma da mão é a sombra. Ou seja, a sombra, sim, a sua sombra, ela detém todo o conhecimento daquilo que você foi, daquilo que você é e daquilo que você vai ser. Porque não existe essa linha contínua de tempo, espaço. Então, olha só quão é poderosa a sua sombra, que é você, que faz parte de você. Né? Então, por aí, através disso, você pode até conectar várias coisas, trazer, aí já entrar em um outro assunto, né, que eu não vou entrar, né, mas você pode trazer dons, trazer coisas de outras vidas, para essa, através das sombras, né, isso aqui, da sombra, dá para fazer um monte de coisa, gente. E olha que é bacana. A diferença, né? Você pode trazer, só um exemplo, Luciana, na outra vida, foi uma curandeira de conhecer ervas, assim, de uma maneira surpreendente. Né? Nossa, ela curava um monte de gente e tal. Hoje a Luciana não sabe a diferença do coentro e do manjericão, né? Mas aquilo está nela e ela pode acessar aquilo e trazer esse conhecimento, né? E aos poucos esse conhecimento ser revelado, né? Ser aprendido, reaprendido na verdade, né? Para essa vida. Então, sim, por isso que eu digo a bruxaria sempre foi das sombras, né? Dessa resistência. Se você for mais, quando você vai para o período antigo, né? Eu não sei, acho que eu devo já ter falado também disso em algum momento. Quando você vai para o período antigo, se falavam sim de feiticeiras também. É porque o que nós entendemos de bruxaria hoje, né, é uma junção de muita coisa, né? A bruxaria sim também vai ter essa parte de antigas práticas pagãs, de antigos ritos, né, de um povo específico, de uma cultura específica, né? No caso, por exemplo, da Vani, que se tratava em si de um povo Vani, né, que cultuavam deuses Vani, ou seja, nórdicos, deuses germânicos, de uma região específica. Então tem essa pegada, sim, né? Vai ter bruxaria celta, né, que vai cultuar deuses celtas, egípcios, deuses gregos, helênicos, né? Então tem sim essa pegada. Sendo que se você for mais
tem voltar no tempo na história antiga, não se entendia como bruxaria, né? Até porque, se você for pegar historicamente, a bruxaria, na verdade, sempre foi praticada à margem. Mas como assim, Cláudio? Não tinha as práticas, não tinha os templos, né? Os antigos templos lá na Grécia, tem os templos lá no Egito, tem os sacerdotes, as sacerdotisas, não é? Não tinha? Sim. Mas existia uma outra parte, uma outra prática que era realizada, que não era só nos templos. Existia uma parte, até porque se você for pegar a questão helênica, por exemplo, entre os gregos, o helenismo tinha toda uma questão cívica também, né? Os deuses lá, os festivais, as Olimpíadas, né? Tinha toda uma questão cívica também, né? Tinha uma questão, não só uma questão espiritual, vamos dizer assim, ou sacerdotal, né? Era cultuado deuses e deusas em vários festivais, né? Inclusive nas Olimpíadas, né? Daí se originou. Mas existia uma prática que era feita à margem mesmo, que era feita lá no campo, que eram feitas por pessoas que não faziam parte daquela casta, daquela sociedade, né? Daquela nível de sociedade dos homens, dos cidadãos, né? Era praticado lá também. Então era aquele conhecimento que muitas vezes era passado oralmente também. Sim, baseado em práticas, ou talvez, aí gente, é uma suposição, tá? Vamos viajar um pouco. O que acontecia com aquelas sacerdotisas e sacerdotes já velhos, que não prestavam mais o culto nos templos? Então, teve toda uma vida lá, né, o culto a determinado deus ou deusa, ou seja, um ser munido de vários conhecimentos, né, mágicos e espirituais, e chegou um momento que a velhice e tal então, ou foi expulsa do templo. O que é que vocês acham que aconteceria com essas sacerdotisas e esse sacerdote? Talvez sim, continuasse sem a prática em um outro lugar. E esse conhecimento era passado para uma outra pessoa. Não formalmente lá do templo, da forma lá no templo, mas de uma outra forma. Tá? Isso são suposições, tá, gente? Eu também estou viajando aqui, né? Estou indo numa linha, mas é possível? Por que não? Né? Então, sempre a bruxaria foi tida à margem mesmo dentro dos ritos nos grandes templos, mas mesmo assim existiam as práticas nos campos, existiam as práticas que eram passadas oralmente, existia do povo mesmo, as práticas do povo, que foi passado culturalmente, né, que se transformou depois em folclore, e que talvez até hoje se tenha algumas coisas. Se você pegar, por exemplo, até o nosso São João. Quem é daqui de Campina Grande sabe, né? O São João, o maior São João do mundo, né? Mas se você for analisar, a queima da fogueira. Por que a queima da fogueira? Alguém já parou para pensar? A queima da fogueira, nesse período, principalmente em junho, né? Julho, em junho, que era o meio do verão, né? Que eram feitos festivais na Europa para a colheita, celebrando a colheita. Nós fomos colonizados por quem? Por europeus. Que aqui essa mistura, né, houve toda a miscigenação com o povo que veio da África, holandeses, franceses, né, tudo isso teve uma miscigenação. Mas sim, a quadrilha, porque era feito justamente a dança que era feita para aquele ritual, para aquela celebração específica. Ou seja, existem muitas coisas que viraram folclore, cultural, né? Eu não posso dizer, óbvio, o São João é pagão. Não, gente, eu não estou dizendo isso. Mas sim, tem elementos. Ou seja, as coisas não estão tão distantes como a gente pensa, né? Às vezes a gente está celebrando uma coisa, mas você não sabe de fato a origem daquilo, né? O que foi, de onde se originou aquilo. Né? Então, quando você está pulando a fogueira, talvez você esteja fazendo um rito, hein? E não está sabendo. Você está fazendo um rito lá, hein? Celebrando a colheita, olha só. Totalmente pagão isso. Totalmente.
E que bom, estamos celebrando a dádiva, aquilo que nós estamos recebendo, né? O que a terra, o que a deusa terra, o que a mãe terra está nos dando. Então, celebrar a vida, né? Gente, acho que meu tempo está chegando, né? Não vou morrer, é o tempo aqui da palestra, né? Deixar claro isso, né? Vai que... mas uma coisa eu finalizo com uma reflexão, né? Um momento de reflexão agora. Eu acredito que só conseguimos vencer todas essas coisas que estão ocorrendo, né? Todos esses preconceitos, todos esses retrocessos, né? Através